Olá, natural de Ponta Grossa, no Paraná, filho do senhor Odilon e da dona Raine, e casado com Juliana. Ele é radialista e jornalista, já foi bancário. Hoje teremos uma conversa de beso com meu amigo, meu colega da Rádio Galera, radialista, jornalista Adriano Garcia. Seja bem-vindo ao Conversa de Beso, Adriano. Obrigado, Jairo Cuba. É uma honra e sempre um privilégio estar sempre à disposição, não só da Rádio Galera, mas, claro, do amigo que está com essa novo projeto, essa nova empreitada. Adriano, começar falando dessa mudança total. Você é paranaense de Ponta Grossa, né? Pois é, cara, isso é uma coisa que é até engraçada, né? A gente lá na Rádio Galera, a gente até fala muito disso. Ontem, na quarta, nós estávamos lá em São Paulo, lá fazendo o jogo. E é incrível, né? Quando fica aquela brincadeira das torcidas, gaúcho, né? Aquela coisa. Gaúcho viado, vamos falar aqui em português. Mas, cara, pra mim é tranquilo. É uma coisa assim que, na verdade... A ti não atinge, né? Você é paranaense. Exato. Mas, na verdade, tem um detalhe aí, né, cara? Porque lá, mesmo sendo assim, mesmo tendo essa, vamos dizer assim, essa veia do Paraná, sendo da terra de lá, eu já estou aqui há muito tempo, mais de 30 anos. Então, como meus parentes lá, meus primos dizem, eu sou paranaúcho, né? Sim. E aí, claro, pega muito, sim. A gente brinca que não, mas dá sim, essa coisa toca, essa coisa do bullying, principalmente das torcidas que fazem o bullying, seja qual ele for, racismo claro. Também, isso de certa forma afeta. Mas é bem bacana isso, cara, bem legal, assim, tu vir de fora para um estado que tu não nasceu e tu pegar todas as culturas, as características, tudo isso te influencia de certa forma. Mas você veio criança ainda, com 8, 9 anos, né, para o Rio Grande do Sul, bem jovem. Isso. E como é que foi essa transição? O seu pai trabalhava numa área que foi transferido para cá, é isso? O meu saudoso pai, né, ele veio para cá para trabalhar na construção do Transurb. E aí ele veio para cá, né, porque ele trabalhava numa empresa lá no Paraná, Serra Almeida, que já não existe mais também. E o dono da Serra Almeida, meu pai ficou um tempo desempregado, porque é questão de trabalho, enfim, termina uma construção, eles vão para outra, e aí o pai era tipo empreiteira, como se chama Sim. hoje. E aí o pai foi convidado e veio para cá, ficou uns 2, 3 anos aqui, ele aqui, nós lá, e aí aquela situação de família de um canto, pai no outro, enfim. E na época não tinha facilidade de rede social, tudo para estar se comunicando celular, enfim. Exatamente, tinha mais era telefone, aquelas fichinhas, os orelhão lá que ficava tocando, caía, às vezes não caía a ligação, isso. Então. E aí o pai veio para cá e aí resolvemos, a gente passou N problemas, N dificuldades. As dificuldades na minha vida parece que foram, elas me seguem, Vieram contigo. Vieram comigo. Mas enfim, também pela característica que eu tenho, sou um deficiente, né? Sou um PCD, né? Pra gente deixar bem claro pro telespectador. E aí o pai veio para cá, daí conseguiu trazer a família para cá, a gente veio para cá, eu digo que eu vi futebolística, já entrando na parte do futebol, eu vi os 2 mundiais, eu vi as 2 Libertadores. Quando eu vim para cá, eu vim em 82. O auge era o Grêmio e o Internacional. O Internacional era praticamente mais o Campeonato Gaúcho, né? Depois da década de 70. Tinha tido os campeonatos brasileiros de 70. Isso. Então eu vi o Campeonato Gaúcho de 82, o Internacional ser campeão, e vi o Mundial do Grêmio em 83. E de lá para cá a gente veio, enfim, ficou aqui, criou raízes, enfim, a vida nossa aqui é no Rio Grande do Sul. Né? Você tem quantos irmãos, Ana? Eu tenho, na verdade, por parte de mãe, da dona Raine, eu tenho mais 2 irmãs. E por parte do meu saudoso pai, o Odilon, eu digo saudoso porque me faz 4 meses que meu pai desencarnou. Tenho 3 irmãos, né? Então eu sou o mais velho dessa linhagem de 6 irmãos. E você é casado com a dona Juliana? Dona Juliana. Como é que foi conhecer esse início aí de namoro e casamento? Foi uma coisa meio extraordinária, assim, porque eu trabalhava... Ela é gaúcha? Ela é gaúcha, ela é de Esteio, é natural de Esteio. Eu trabalhava aqui em Novo Hamburgo, onde nós estamos agora, eu trabalhava numa empresa de injetados, trabalhava com engenharia. Eu me formei na Liberato, técnico mecânico, saí da Liberato e aí fui trabalhar com o Leleco, o Heraclides Souza. Hoje ele está acamado no hospital, um grande abraço para ele, um beijo no coração. Tenho ele como um pai para mim. E aí a gente trabalhou ali 8 anos, né, desenvolvendo muitos trabalhos, muitos projetos. E nesse meio termo, né, aí veio um convite do Banco Santander, que abriu aquela leque para aquela lei que existe até hoje, a lei federal para PCDs, que cada empresa com mais de 100
funcionários deveriam abrir de 2% a 5% de PCDs, né? E aí eu entrei nessa. Só que eu já estava há 8 anos no mercado, trabalhando com engenharia, fazendo jornalismo, porque nesse meio dessa história toda, eu entrei para a faculdade para fazer engenharia de produção, por causa onde eu trabalhava, mas a paixão do futebol, a paixão do jornalismo era muito grande. Tanto é que foi a minha terceira opção. Naquela época, no ensino, eu fazia o vestibular e colocava 3 opções, a 1, a 2 e a 3. Se não desse vaga numa, tu ia indo para as outras. Era assim que funcionava. Hoje já está diferente, hoje é outro sistema. E aí eu resolvi largar de mão a engenharia, fiz um semestre inteiro de engenharia e vou para jornalismo. E aí comecei do nada. E o meu chefe ficou, mas como? Como é que tu me faz uma coisa? E ele não entendia isso, porque era um sonho desde criança. Eu sempre quis ser jogador de futebol, mas por causa do problema físico, da deficiência, isso não era possível. E aí eu tinha que, como eu amava, eu era apaixonado demais pelo futebol, e ainda sou, né? A gente diz eu era, mas ainda sou, vivo disso hoje. Mas queria estar nesse meio. Mas queria estar nesse meio, de alguma forma eu queria estar nesse meio. E aí foi indo, e aí eu comecei a fazer essa faculdade. No meio desse caminho todo aí, o Santander me chamou, eu parei ali com a Novo Sul, que era engenharia, e fui ser bancário. Totalmente diferente. Zero, começa do zero, começa tudo de novo. E no Santander eu fiquei 7 anos. Foram ciclos. Eu fiquei 8 anos numa empresa, 7 anos na outra. Foram ciclos. Comecei em 11 de fevereiro de 2004 e fui até 11 de fevereiro de 2011. Foi um ciclo que se fechou ali no Santander. Foi muito bom, porque eu consegui voltar a estudar de novo, continuar fazendo a minha faculdade, enfim, ainda estou. Comecei em 97, eu vou terminar acho que com 60 anos. Mas enfim, uma hora a gente chega lá. Mais do que um lutador, eu costumo dizer que em alguns momentos eu te utilizo como um exemplo de superação, porque você demonstra, Adriano, apesar da deficiência, e olha, para quem conhece o Adriano sabe que isso não altera em nada, até para o telespectador entender, o Adriano tem problema numa das pernas, né, na perna esquerda, é isso, né? Isso, na esquerda. Isso. Mas o Adriano é super ativo, ele demonstra que a pessoa que é PCD não muda em nada, não altera nada. É só tu querer ir lá, batalhar, trabalhar, correr atrás, buscar os teus sonhos. É mais ou menos por aí. Isso nunca te impediu de nada, né, Adriano? De certa forma, não, porque para mim, ao ver a situação, eu penso assim, eu não meço esforços, eu sou muito prático, a gente conversa lá na rádio, eu digo, sou muito prático as coisas. Claro que eu penso, eu analiso, mas eu sou muito praticidade, eu faço. Quando eu fiz o primeiro grau, que na época era primeiro grau, hoje já mudou o nome. Ensino fundamental. Ensino fundamental, eu era o segundo PCD da escola. Então eu passei por tratamentos cirúrgicos, por tratamentos para poder fazer correções por causa da deficiência. E aí eu tive muita ajuda do colégio. Quando eu fui para Liberato, eu era o único PCD da escola. Nossa. A escola não tinha enfrentado ainda essa situação. Imagina, em 89, né, quando eu entrei, era muito ainda, tu não via um PCD na rua, era muito difícil tu ver alguém no mercado de trabalho. Então eu fui, vamos dizer assim, o precursor de tudo isso. Foi abrindo portas. Foi abrindo portas. Por onde eu vou, eu abro portas. Abro portas em tudo que é canto. E aí o pessoal vem junto comigo, vamos embora. Mas aí, lá na escola, todo mundo dizia, mas como é que tu vai operar uma máquina operatriz, um torno, uma fresadora, máquinas gigantes, né? Eu disse, não, a gente dá um jeito para tudo. Para tudo se dá um jeito. E lá tinha um senhor, que eu não vou recordar o nome aqui, e eu fui para a primeira aula de oficina, e eu disse para ele assim, eu estava preocupado que a minha primeira aula era um torno Nardini, que era um negócio de 2 metros de altura, e eu lá embaixo, tinha que operar a máquina. Eu disse, como é que eu vou fazer isso? E ele ficou num canto me olhando lá, e eu olhava para o torno, eu olhava para as outras máquinas, eu caminhava dentro ali, e eu tinha que começar a aula. Daí ele chegou para mim, eu olhei para ele e disse assim, eu não vou lembrar o nome dele, mas disse assim, fulano, eu preciso uma ajuda aqui, que eu tô perdido. Como é que eu vou operar agora? Eu preciso operar. Ele disse, eu tenho uma ajuda para te dar, vamos ali atrás. E aí tinha uns estrados, do tamanho dessa mesa aqui, e ele pegou e disse, a gente vai botar esses estrados lá, vamos medir a altura e vamos ver se fica bom. Conforme for, a gente vai botar 1, bota 2, bota 3, vai. E nós fizemos isso. E a partir daquilo ali, ele botou tudo no último torno, que eram 5 tornos, um do lado do outro, e eu comecei a operar aquele último. E ele disse assim, o último vai ser sempre o seu, porque eu não vou tirar o estrado daqui.
Claro, vou só afastar para a parede para que os outros possam, porque a estatura é diferente. E aí foi assim. Hoje já tem, enfim, escolas com PCDs, é muito mais preparado. E a caminhada foi assim, sempre assim. No banco também era a mesma coisa, eu era a referência. Porque como entrou essa lei, ninguém está preparado, a sociedade ainda não está preparada para essa situação toda. E aí eles me perguntavam, como é que faz? Como é que é? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Eu fui praticamente a pessoa que ajudei a agência onde eu trabalhava a entrar nessa onda aí. Hoje eu acredito, né, Adriano, que tenha melhorado muito a questão do respeito pela pessoa que é PCD, mas ainda eu vejo, eu volte o próprio Adriano, um pouco indignado quando vai no local e vaga de deficiente está ocupada, ou né, numa fila em algum lugar que tenha preferência para o PCD e o pessoal não respeita. Isso ainda é um pouco complicado, né? É porque a sociedade ela não está preparada para isso. A sociedade cria um estereótipo da pessoa perfeita. E não existe pessoa perfeita. Nós não somos perfeitos. Nós somos uma imperfeição completa. A única perfeição é Jesus. Jesus é a única perfeição. Então, ainda a sociedade está muito negligente quanto a isso. Então, eu acho que isso é da natureza do povo brasileiro, do povo mesmo, né? Porque não respeitar leis é incrível, né? Passa sinal vermelho, estaciona em vaga para deficiente, fura fila de banco. É sempre o jeitinho brasileiro de arrumar as coisas. Vamos ter muito tempo ainda para mudar isso. Só antes do intervalo, há poucos dias você até me relatou um caso que foi num banco, né? Casualmente você que foi bancário e devido ao aparelho que utiliza na perna, não queria liberar a porta e teve um problema e o segurança não estava compreendendo isso, né? A história toda foi no Banco do Brasil em Esteio, né? E aí eu sei que as portas trancam porque eu uso uma órtese com ferro. Isso. E eu mostrei para ele. Então ele tem a possibilidade de entender isso. Só que eu fiquei 45 minutos esperando o gerente de atendimento liberar minha situação. Nossa. E os caras não queriam deixar eu entrar na agência. Eu disse, não, eu vou fazer um depósito, cara. Tu tem que me deixar, eu tenho meu direito de ir e vir. E aí eu fui barrado numa agência do Banco do Brasil em Esteio. Mas é que são coisas que vão indo e vão acontecendo e a gente vai passando. Só uma dificuldade a mais que das tantas que o Adriano já passou na vida, mas que todas têm sido superadas, né, André? Sempre as dificuldades a gente tem que superar elas, não dá para parar na primeira... Tá certo. Vamos a um rápido intervalo comercial e na volta o Adriano vai contar um pouquinho aí sim, falar bastante do jornalismo esportivo, do rádio, da paixão pelo futebol, de como está sendo nesse meio agora conviver, ele que é narrador, é comentarista da Rádio Galera de Porto Alegre. Vamos ao intervalo e já voltamos.